reembolso. Esse pastor de 40 anos, a igreja começou com ele. Começou com ele. Debaixo de um pé de árvore. E aí, o que aconteceu? Ligação. Ele chegou lá. Ó, eu pedi reembolso, tá aqui a nota fiscal. De quê? Reembolso de quê? A cirurgia do pastor. O quê? Arque com as suas precipitações. Decidi me desligar, duro foi meu despertar, mas eu quero te avisar, lá não é o seu lugar. Maranata. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Maranata Anátema. E hoje tem um convidado muito especial para entrevistar, que é um ex-pastor da Igreja Cristã Maranata em Maceió, Alagoas, o pastor Júnior, que tem um canal que é o Somos Podcast, um canal que, diga-se de passagem, tem mais de 6 mil inscritos e um acervo de 720 vídeos. Pois bem, então, Júnior, seja muito bem-vindo ao canal Maranata Anátema. Bom, Saulo, eu quero agradecer, tá? Primeiramente, a oportunidade, porque nós acreditamos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na verdade, acreditamos, né, que Deus ele abre oportunidade, abre portas, e se eu estou aqui, eu acredito muito nisso, que é uma porta que Deus abriu para nós conversarmos um pouco, compartilharmos algumas experiências. Primeiro a Deus, segundo a você, pela oportunidade, né, pelo chamado de estarmos aqui participando desse canal, de uma audiência ímpar, né, dentro da questão apologética. É muito bom estarmos aqui para esclarecer algumas coisas para os amados, deixar alguns pontos bem claros, tentar, né, deixar claro, nítido para os irmãos, algumas coisas que acontecem, alguns pontos de vista, algumas opiniões que nós temos relacionado à Igreja Cristã Maranata, da qual nós passamos por algum tempo. E agradecer a você que está assistindo aqui esse canal. Eu costumo, só como eu já tenho um canal, a dizer para os irmãos que se inscrevam no canal, ative, tá, o sininho de notificações e comentem, tá? Por quê? Porque o algoritmo do YouTube, ele costuma observar isso, a interação que há entre as pessoas. Então, o que é que a gente costuma verificar? Por exemplo, um vídeo de 1.000 pessoas, às vezes, quando você vai verificar, são 200, 300 membros e 700 pessoas que não são inscritas. Mas, às vezes, é porque as pessoas esquecem de se inscrever. Eu queria convidar você a se inscrever nesse canal aqui, tá? Com certeza é uma fonte de bênção para a sua vida, um esclarecimento, uma luz de Cristo para o seu coração. Muito bem, Júnior. Então, já que estamos falando aqui de canal, eu estava dando uma olhadinha aqui no seu canal e eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele, mas deixa eu fazer uma observação rápida aqui, é que eu percebi que você já entrevistou umas pessoas aqui bem importantes, né? Eu estou vendo aqui que você entrevistou o pastor Anchieta Carvalho, você entrevistou Rebeca Storck, eu não conheço, mas você teve aqui também um bom alcance. E eu notei aqui também, você entrevistou o pastor Ronaldo, né? Arnaldo Pena, e uma pessoa que eu achei bem interessante aqui, Júnior, que eu vi que você entrevistou, foi o doutor Ézio Luiz. O doutor Ézio, foi ele que fez o prefácio no meu livro sobre dízimos e ofertas. Achei bem interessante, depois até quero assistir essa sua entrevista com ele, porque ele é uma pessoa realmente diferenciada, né? Júnior, você pode falar um pouquinho sobre esse seu canal aqui para a gente conhecer, saber qual é o propósito do canal, entendeu? Falar um pouquinho sobre ele para nós? Ok, pastor Saulo, veja só, o nosso canal é um canal bem diversificado, tá? Eu tenho várias playlists. Tem uma playlist que é de entrevista, onde a gente entrevista não só pastores, mas pessoas que têm uma história de vida relevante, que o objetivo é fazer com que as pessoas observem aquela história relevante, pessoas que foram aprovadas em concurso, que estudaram, que ralaram,
e chegaram lá na frente, foram aprovadas no concurso público, para ser uma história inspiradora para as pessoas. Isso por quê? Porque a gente tem notado que as notícias que a gente vê na internet são todas ruins, né? A gente olha para a internet, olha na televisão, e a gente só vê notícia ruim. Então, nós resolvemos criar um canal que pudesse contar a história de pessoas, que pudesse motivar a pessoa a sair de uma situação A para uma situação B, uma situação melhor. Entrevistar também profissionais da área de saúde, entrevistar advogados, entrevistar pastores, né, apologetas. O senhor está convidado para uma próxima entrevista do nosso canal, se o senhor aceitar. Tivemos a oportunidade, sim, de entrevistar o pastor Arnaldo Pena, presidente da Igreja CR, pastor Anchieta Carvalho, dentre outros profissionais. A Rebeca Stock é irmã, né, cantora, é da igreja do pastor Anchieta, ela que talvez o senhor não lembre, mas já com certeza já escutou os louvores, que a maioria dos louvores da Igreja Cristã Maranata foram gravados pela Rebeca Stock, a maioria deles, lá atrás. Quando você teve uns hinos que eram publicados, e aí era publicado na voz dessa irmã, e teve uma situação, assim, muito complicada, ela confessou, até se quebrantou no vídeo que a gente gravou com ela, uma situação um pouco difícil, que ela passou lá na Igreja Cristã Maranata. Mas temos uma playlist que é sobre intimidade e oração, onde a gente faz uma leitura breve do texto da Bíblia, fazemos uma breve explicação, depois fazemos uma oração no final. Temos também alguns cortes, né, fazendo algumas críticas, alguns tipos de movimentos neopentecostais, algumas palavras que estão fora de contexto ali, e temos algumas palavras motivacionais lá, ou seja, o canal ele é bem diversificado. Ok. Júnior, você falou da Rebeca, falou dos CDs, da voz. Quando eu saí da Igreja Maranata, é curioso, né? Mas naquele tempo a gente não tinha CDs assim da igreja, né? Então, quer dizer, era coletânea no papel, e acredito sim que já tinha alguém já que devia estar gravando alguma coisa, mas não era uma coisa que era distribuída, não, porque ainda não tinha, vamos dizer assim, popularizado ali no meio da igreja, não. Tanto é que eu não tinha CDs de nada, né? Era só coletânea de papel mesmo. Então, talvez por isso eu não a conheça, né? Mas, Júnior, então, para que a gente possa começar aqui a nossa conversa, eu queria primeiro que você se apresentasse, pode ser? Sim, bom, eu sou José Júnior, né? Eu tenho uma família linda, maravilhosa, uma esposa que está comigo aí já há 19 anos, casados, tenho 2 filhos lindos, Daniel Abner, 17 anos, e Jonas Emanuel, 11 anos. Sou funcionário público, sou policial civil do estado de Alagoas há 22 anos. Minha formação profissional é essa. Eu também sou graduado em Direito, tenho pós-graduação em Direito Constitucional, também sou pós-graduado, sou intérprete de Libras, eu conheço bem essa área de acessibilidade. Sou tradutor, intérprete profissional e também, embora não atue, né? E tenho uma pós-graduação em ensino de Libras para a pessoa surda, tá? Essa é a minha questão profissional. Muito bem, Júnior. Bem interessante aí o seu currículo. Agora, sobre a Igreja Cristã Maranata, especificamente, você, então, era pastor lá, mas vamos começar pelo começo, né? Como foi que tudo começou? Como foi que você encontrou a Igreja Maranata? Como foi? Você foi evangelizado? Foi parente? Foi um amigo? Como você foi parar lá na Igreja Maranata? Como você se tornou membro dessa igreja? Bom, eu me converti a Cristo na Igreja Assembleia de Deus aos 14 anos de idade, tá? Eu estava passando em frente à Igreja Assembleia de Deus quando eu escutei alguns hinos. Eu estava até com a camisa do Vasco, que eu sou vascaíno sofredor, diga-se de passagem, mas agora tá subindo a tabela, viu só? Tá subindo a tabela, então tá tudo certo. Olha só, meu querido. Estamos subindo a tabela, Coutinho chegou, né? Vai chegar aí Souza, enfim, né? Então, naquele dia eu recebi um chamado de Cristo. Passando pela porta, o irmão chegou, você quer entrar, assiste o culto? Eu entrei.
Final do culto, quer aceitar Jesus? Vem aqui para frente. Fui lá para frente, me curvei, aceitei a Cristo como Salvador. Fui a alguns cultos e um tio meu, que é falecido, ele era ungido na Maranata na época. E ele mandou um recado pelo meu pai. Disse, olha, diga o Júnior que não vá para essa igreja não, porque eu vou apresentar ele uma obra extraordinária. Vou apresentar ele um lugar especial, um lugar... Enfim, aí eu deixei de ir, né, pela obediência ao meu pai. E aí foi quando o meu tio se mudou de bairro, e aí me levou para um culto. Eu fui, como eu já era convertido, e na Maranata não tinha esse costume de aceitar Jesus ou não, comecei a assistir os cultos, né? O que me fez ficar naquele lugar foi a quantidade de adolescentes que tinha lá. Eu era adolescente, tinha muitos adolescentes, tinha um grupo de louvor de adolescentes, então, viu aquele grupo cantar, e aí começa, né? Olha, você podia ser daquele grupo, hein? Se você se firma mais, você pode ser daquele grupo. Se você se batizar, não quando adolescente, mas quando jovem, né? Você pode participar de algumas atividades, e aí você vai gostando, né? Você vai frequentando, mas quando foi... Eu era sempre, pastor Solo, o primeiro a chegar e o último a sair. Eu sempre fui assim, muito intenso. Muito, muito intenso. Eu sou uma pessoa muito intensa. Tudo que eu faço com muita intensidade. Então, eu era o primeiro a chegar, às 6h30 já estava na igreja. E aí, quando o pastor saía, era que eu saía. Entendeu? Então, era... madrugada, culto, meio-dia, limpeza, Manaim, que você imaginar, eu estava lá fazendo. Por quê? Porque eu achava que estava fazendo para Deus, né? Achava que Deus estava entregando para Deus. E no meu coração, eu estava fazendo para Deus mesmo. E não para que alguma pessoa pudesse enxergar. Resumindo a história, aos 16 anos de idade, me desviei, né? Como um jovem, começa a conhecer pessoas aí fora, do mundão aí fora. Saí. Aos mais ou menos 20 anos de idade, eu voltei para a igreja, mas não Maranata, fui para uma igreja batista. E aí, lá encontrei amigos da época de colégio, formamos uma banda, né, que eu era instrumentista, e formamos uma banda, um grupo de pagode evangélico, gravamos CD, etc., na época. Mas aí, depois de um tempo, a minha irmã estava na Maranata, e disse, vamos fazer uma visita, fica aquele assédio, né? Vamos fazer uma visita, é meio da família, você não vai, como é que pode você não ir, não sei o quê. Bom, resolvi ir. Quando eu fui, eu encontrei as pessoas quando me viram lá, dentro da igreja, as pessoas vieram me abraçar, você voltou, etc e tal. Se eu tivesse me lembrado do que aconteceu na rua, eu não teria voltado. Porque a praxe das pessoas que são da Maranata passou por um caído, um apóstata, um herege. Eles dizem isso, né? Eles atravessam a rua, vira a cara para você e não lhe conhece, né? Como eu não estava caído, né, no meu coração, estava na igreja, estava bem, né? Eu fazia evangelismo todo o estado de Alagoas. A gente ia, todo final de semana, eu saía em 4 cantos aqui do estado, fazendo evangelismo, levando a palavra de Deus. E independentemente da igreja local, né? Essa questão da igreja local. A gente, às vezes, só pisava na igreja local uma vez por mês, porque não tinha tempo, porque a gente rodava o estado. Bom, foi quando a gente verificamos aquele calor, né? As pessoas, não, fica aqui, etc e tal. Rapaz, eu vou ficar aqui. E aí, quando você entra lá, já começa as questões. O que é que você estava fazendo? Você estava onde? Tá na igreja batista. Tá com qual grupo? Tá fazendo o quê? Tá tocando? Rapaz, tá tocando, tem um CD, o quê? CD? Não, que não. Como você falou, né? Não podia gravar CD. Rapaz, você pode ser um pastor dessa obra. E você precisa renunciar a essas coisas. Se você não quiser chegar ao ministério, você pode chegar. E aí, resumindo a história, eu fui ficando, né? Aí essa é a história do começo, depois a gente vai seguindo. Pois é, aí a curiosidade agora, então, é exatamente
conhecer um pouquinho aí desse trajeto em termos de serviço, até para que a gente possa saber o quanto você se aprofundou no conhecimento da estrutura, né? Porque você chegou a ser pastor, eu não sei como é que funciona aí no Nordeste, especificamente em Alagoas, mas e aí, então, como que foi então essa sua trajetória até chegar a ser pastor na Igreja Maranata? Bom, então, eu cheguei a ser obreiro lá, né? Depois de obreiro, conheci minha esposa, namorei segundo as regras da igreja, né? Sem absolutamente nenhum tipo de relacionamento sexual, qualquer ato libidinoso antes do casamento, porque eu era aconselhado pelo meu tio, uma pessoa que eu devo muita consideração a ele, porque algumas questões morais eu aprendi com ele, né? Ele é uma pessoa muito, muito rígida, que tentava ser o mais correto possível, pelo menos no que diz respeito a assuntos da igreja, e eu me aconselhava com ele, só, Júnior, se você quer um dia ser pastor, você não pode pular a cerca, você não pode avançar o sinal, né? Você não pode, e pular a cerca também, né? Você não pode avançar o sinal, pular a cerca, nada, você tem que ser correto. E eu fui seguindo o conselho, porque queria, né? Evidentemente ser pastor, porque a igreja, ela diz o seguinte, todo homem, ele precisa ser pastor. Então ele chega lá e coloca na cabeça de todo mundo, quem tem segundo casamento, terceiro casamento, quarto casamento, ele coloca na cabeça da pessoa, que a pessoa tem que ser pastor. E depois a pessoa tem a decepção, vem a primeira ceia, a segunda ceia, a terceira ceia, a pessoa nunca é levantada. Aí a pessoa, pastor, por que não? Porque o senhor não revelou. Não está no tempo, o senhor não revelou. Não está no tempo, o senhor revelou. E ao invés de ser claro para a pessoa e dizer, meu querido, segundo casamento não vai para frente. E aí fica, não, a gente vai ter uma reunião do presbitério para ver essa questão, porque é um absurdo, como você pode ser um homem de Deus. E aí eu já vi muitas pessoas serem levantadas, depois de levantada. Foi levantado como diácono, depois deixou de ser, porque Deus revelou que era para ser, e depois revelou dizendo que era para não ser, ou seja, enfim. Então, cheguei a ser obreiro, depois fui diácono à frente de igreja, passei uns 5 anos à frente de igreja. No Manaim, eu também fazia parte dos grupos do Manaim, eu fazia parte da cantina de lá e do grupo Louvor também, por ser instrumentista, por entender um pouco, fui responsável pelo grupo Louvor do Manaim, e depois eu fui ungido a pastor, depois de um tempo, acho que 2 anos no máximo, aí a gente foi levantado pastor. Quando eu estava já como pastor, assumimos 2 igrejas aqui perto da minha casa. Depois a gente foi transferido por uma revelação do Senhor. O Senhor revelou, né, que a gente precisava ir para outro lugar. Assumimos 4 igrejas, né? Como deu conta de 2, é novinho, tem gás, tem força. Então bota 4 igrejas para ele lá, um pouquinho mais distante. Aí foi quando a gente, assim, falando de função, encontramos com uma família que se mudou da igreja para a igreja, onde a gente estava, não tinha família, não tinha uma pessoa surda. E aí eu como pastor, vi minha esposa despertou, disse, não, eu vou fazer Libras, língua de sinais, para poder dar assistência a essa menina. E aí, mas depois de um tempo, eu disse, rapaz, como é com uma pessoa minha ovelha, eu não vou conversar com ela. Se existe até uma restrição, por exemplo, no campo da psicologia, onde um psicólogo ele pode não querer a presença do intérprete para ouvir o surdo, por questão profissional, sigilo profissional, e a questão do pastor, né? Se a surda quisesse conversar comigo, questões relacionadas à espiritualidade dela, etc., né? E aí eu pensei, então eu vou estudar língua de sinais. E aí eu, assim, como eu gostei, no início comecei a aprender só, e básico 1, básico 2, intermediário, avançado, fiz curso de internet, fiz curso, enfim, gastei quase 10 mil reais no meu bolso, com curso de Libras. Isso para servir na igreja, né? Para servir na igreja, porque a igreja ela não oferece, ela faz fez um basicão via internet, mas que não se aprende muito na internet. Então eu resolvi ser tradutor intérprete Libras e começou também a ser professor de seminário. Fui professor de seminário, tanto para ouvintes aqui, só que a gente deu poucas aulas, né? Porque depois que a gente começou a dar aula, veio a pandemia e foi a época que a gente saiu. Mas estava rodando o Brasil, do próprio bolso, diga-se de passagem, para dar aula em seminário de acessibilidade.
Ali tinha acessibilidade, a gente lá pagava o avião, ia embora, e chegava lá, ia para esses seminários, para dar aula para surdo em língua de sinais. Pronto. Fui também aqui na Maranata coordenador, né? Chama função de coordenador. Coordenador de polo, que chama. Aqui tinha coordenador de polo, coordenador de área e tinha um coordenador de região, que era aquele que coordenava todo o estado. Então, era coordenador de polos, tinha mais ou menos 3 pastores e um ungido, salvo erro, na época, que estava conosco, e nós tínhamos ali cerca de 11 igrejas e um ou 2 trabalhos que estava sob a nossa administração. Muito interessante, Júnior. Inclusive, essa questão aí do intérprete de Libras. Bom, como eu tenho uma filha também especial, mesmo quando na Maranata, a gente, pelo menos, tentou trabalhar muito essa questão já naquele tempo, né? Acredito que hoje desenvolveu bem mais, mas muitas coisas, por exemplo, que eu observo, que eles falam muito de inclusão, mas eu até comentei outro dia numa live, foi feita com Roseli, com Joaquim, porque até onde eu sei, não tem rampa para você acessar o púlpito da igreja, né? E agora, você me falou, Júnior, que você é policial civil, né, aí do Estado. No seu caso, a igreja te influenciou de uma ou de outra forma na sua profissão, na sua carreira? O que você poderia nos falar sobre isso? Não, só diretamente a igreja ela não interferiu não, na minha questão profissional. O que existia na questão dos estudos, não da questão da profissão, mas dos estudos, é sempre aquela piadinha de pessoas que não estudam, né, que são autoridades da igreja, que começam a soltar piadinhas, se você for estudar à noite, você não pode ser nada, você não vai ser pastor, você não vai ser nada, e tanto é que você fica na geladeira ali, mais ou menos, por um tempo, e eu passei 5 anos na faculdade, fazendo faculdade à noite, né, trabalhava pela manhã, e fazia faculdade à noite, então você fica ali sempre, rapaz, vai esfriar, porque a questão é essa, né, faculdade esfria, se você for para faculdade você vai se desviar, enfim, era isso que dizia. Diretamente no meu serviço profissional, nunca teve qualquer situação da igreja que pudesse interferir, porque eu colocava, era o trabalho, né, que de certa forma eu tinha uma mente um pouco, né, 10% aberta em relação ao trabalho, porque, assim, eu tinha um pai que sempre me deu o caráter necessário para que eu pudesse enfrentar a vida e fosse trabalhar. Então, se eu chegasse em casa e dissesse assim, olha, pai, eu não vou assumir na minha carreira profissional por causa da igreja. Com certeza, no outro dia, o meu rosto ia ser virado para trás, porque ele ia chegar junto com toda a vontade do mundo, porque meu pai, ele queria colocar os filhos dele. Meu pai, pessoa muito pobre, né, foi servente de pedreiro, depois mestre de obra, uma pessoa sem muito estudo, mas uma coisa que meu pai me ensinou foi ser homem, ter caráter, ser verdadeiro. Meu pai nunca gostou de mentir. Meu pai só entendeu que você chegar aqui mentindo, você vai ver o que eu vou fazer com você. Então, meu pai era muito, muito radical com a questão de mentira. Ele, quando eu era pequeno, eu me lembro quando eu apanhava, meu pai chegava assim, Solon, dizia assim, tá aqui o espelho, vai olhar suas costas. E eu olhava assim as marcas, e disse, tá vendo isso aí? Isso é costa de pessoa que não obedece pai e mãe. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, ali tem uma delegacia. O próximo passo seu é lá fora, você fazer coisas que vão de contra a lei e você ir para uma delegacia. É isso que você quer? Eu acredito que o meu subconsciente ficou assim. É melhor eu ser polícia do que eu ser bandido. Então, eu resolvi estudar para ficar do lado da polícia, né, investigativa, do que ficar do lado dos bandidos. Então, eu resolvi fazer essa parte aí. E na questão de relacionamentos, né? Você namorou, casou, relacionamentos e também na vida social, houve algum tipo de interferência pelo fato de você estar aí integrado na Igreja Maranata? Tem alguma coisa assim que você se lembre, que possa nos relatar? Aí, sobre esse caso, aí tem muita coisa para falar, né, na verdade.
porque você tem que abandonar tudo, né? Pela igreja, né? Pela instituição, pelo CNPJ. Aí sim, você tem que abandonar os seus amigos de outra igreja, você é convidado para ir para cultos, para reuniões, para congressos, você não pode ir, porque a igreja ela faz o seguinte, ela se preocupa em dar função a você, né? Ela quer que todo mundo tenha função. Então, o jovem tem que estar envolvido na obra, né? Ele vai ser instrumentista, ele vai fazer aquilo, ele vai cantar, ele vai fazer língua de sinais. Então, ele começa a dizer, olha, Deus tem uma obra. Aí, o que é que faz? Culto de manhã, de tarde, de noite. Só não tem sexta-feira à noite. Mas aí, o que é que você faz? Você tem que estar no culto de manhã, porque aqui no Nordeste era assim. Não sei aí, só lançar a sua área, mas aqui era assim. Você era obrigado, é lei, você ir para a madrugada de segunda-feira. Obrigado. Se você não fosse na madrugada de segunda-feira, você não tocava a semana inteira. Então, era uma penalidade, você era penalizado. Então, existia ali um medo, né? A teologia do medo ali, colocando medo sobre as pessoas, porque se você fosse infiel, na madrugada de segunda-feira, você não tocaria nem segunda, nem terça, nem quarta, nenhum dia. E aí, como você gostaria de tocar, né? Quem gosta de tocar, acredito que muitas pessoas que gostam de tocar, tocam porque tem uma expressão que a gente usa, que é a secura, né? A pessoa tem uma secura de tocar. Então, o instrumentista, que ele gosta de tocar, se ele chegar numa roda aqui de amigos e começar a tocar instrumentos musicais, ele passa 10 horas, 20, se ele puder, ele passa o dia inteiro tocando, né? Então, você tinha que estar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Então, se surgisse uma oportunidade, eu cheguei e disse, olha, cheguei para um responsável, fui convidado para um congresso. Onde é? Na igreja? Não pode ir. Mas a igreja evangélica? Não pode. Você vai estar indo de encontro à obra. Você vai renunciar à obra, a obra está em primeiro lugar. Então, você começa a aprender isso. Resultado disso, só que, por exemplo, a minha mãe, ela era da Assembleia de Deus. Ela fez parte de um coral. Durante 10 anos, ela me chamou para ir vê-la cantar, e eu não fui uma só vez. Por causa da obra. A Bíblia diz honrar teu pai e tua mãe, e eu nunca fui honrar minha mãe. Porque o fundamento era não perder tempo, porque tem a obra. E aí a gente teve a situação. Teve um fato que eu gostaria de contar aqui, para os irmãos entenderem o quanto uma função em algumas igrejas escraviza você. Essa é a expressão, tá? Escraviza. Dá um exemplo. Um casal do grupo Louvor da igreja, não vou citar o nome por questão de ética, né? Eles se casaram no interior do estado. E, naturalmente, esse casal queria que todos os irmãos do grupo Louvor daquela igreja fizessem parte do seu casamento. Natural isso, né? Chegamos para o responsável da igreja e o responsável do grupo Louvor e pedimos autorização. Só, autorização para o casamento do irmão. Ele chegou e disse, olha, se ficar uma pessoa aqui para tocar instrumento, não tem problema. Está todo mundo liberado. Tudo certo. Bom, eu já era casado, tinha meu carro, cheguei para os irmãos e disse, olha, irmãos, o irmão liberou e eu vou no meu carro. Outros irmãos disseram, a gente vai de ônibus. Tudo bem. Na noite anterior da viagem, eu cheguei e disse, Manoel, todo mundo vai de ônibus, tem vaga, vamos deixar o carro aqui, vamos todo mundo de ônibus. Está certo. Tem uma pessoa responsável. Essa pessoa chegou e nos incluiu nesse ônibus. Resultado, fomos no casamento, deu tudo certo. Quando a gente, pastor Solo, retorna a notícia, estão todos suspensos. Todos suspensos. Deus revelou para todo mundo que está no banco. Deus revelou, sério. Vamos esperar o pastor chegar. E aí, o pastor muito ocupado, passava 3 meses, 4 meses sem pisar na igreja. Tinha 9 igrejas, salvo engano, mais 9 igrejas. Quando ele chegou, reunião com o grupo da sessão, já trouxe os profetas, né? Aqueles profetas que o acompanham para todo lugar.
olha aqui, vocês fizeram algo contra a obra. Disse, pastor, mas a gente pediu autorização ao responsável. Se alguém errou, for o responsável. Aliás, cadê o responsável que não está nessa reunião? Não, deixa o responsável de fora. Não, pastor, o responsável tem que estar aqui. Tem que estar aqui na reunião, porque foi ele que lembrou. Se tem erro dele. Não, porque ele não sabe, porque a obra, não, aí visão, né? Aí aparece logo uma tacada de uma visão. Vi aqui, tem um problema. E pronto, a visão, quando acontece, esse tipo de visão, se você foi acostumado a isso, quando tem uma situação dessa, aí aparece a gente com cobra na boca, bacia quebrada, braço quebrado, olho furado. Acontece tudo que você imaginar. O pastor disse, olha, 30 dias suspenso. Daqui a 30 dias a gente vê se volta ou se não volta. Certo, houve uma certa situação, os ânimos se exaltaram, porque a gente não tinha culpa, pastor. Absolutamente nenhuma. Nenhuma. Porque a gente foi liberado, a gente pediu autorização. Agora me diga, Solo, eu creio em dons, tá? Eu creio em dons, mas eu creio em dons verdadeiros, que vêm da parte do Senhor. Mas que Deus é esse que revela que a gente está com a bacia quebrada, com boca laxada, cheia de cobra, se a gente estava na verdade. Porque nada há contra a verdade. Nada. Se aquele dom não é de Deus, de quem é? Eu não sei de quem é, mas de Deus não é, porque a gente não estava assim. A gente estava na obediência, certo? Então, de onde é, eu não sei. Ezequiel vai falar que, às vezes, os profetas têm dons mentirosos, que vêm com enganação do coração, e, às vezes, vêm com adivinhações. Então, se o pastor adivinhou e veio com enganação do coração, Deus o abençoe e tenha misericórdia daquilo que aconteceu naquela reunião. Então, a gente foi penalizado por essa situação. Então, veja, se a gente não pode, em relação a relacionamento, você está falando, a gente está aqui no campo relacionamento, todos os amigos você tem que deixar para trás. Família, você tem que deixar para trás. Meu pai não era servo de Deus, meus primos, não, nada, num casamento, aniversário, você não pode ir, né? Você não pode fazer uma visita a qualquer tipo de igreja. Abro um parênteses aqui para dizer que o pastor, meu amado amigo pastor que está conosco na igreja que nós frequentamos, pastor Arnon Raposo, ele foi disciplinado, ele ia ser disciplinado, né? Porque ele foi visitar a igreja Assembleia de Deus. Então, ele foi na Assembleia de Deus, um culto abençoado, ele tirou uma foto, isso, culto abençoado hoje aqui, isso na pandemia, tá? Na pandemia. Ele tirou uma foto, postou na rede social. Pronto. Mão cheia. Reunião, tira. Tira. Isso por quê? Porque a Igreja Maranata, ela isola você. Isola você do mundo. Tá? Então, você não tem qualquer tipo de relacionamento. E aí, só adiantando um pouco, isso funciona tão terrivelmente para as pessoas, porque impede a pessoa de enxergar a verdade, e quando sair, não tem para onde ir. Cadê os amigos? Não tem amigo. Você não tem amigo mais. Você não tem família. Você abandonou. Isso para uma pessoa que passa 1 mês, 2 meses na igreja, 1 ano, tudo certo. Mas quem passa 20, 30 anos? Cadê os seus amigos? Aquele de infância que você tinha? Já fez família, outros já partiram, foram morar em outro estado. Você volta para zero. Então você volta no outro mundo. É como se fosse um estrangeiro dentro do seu estado. Você olha assim para o lado, você não tem absolutamente ninguém. E aí que as pessoas fazem? Sente falta daquele convívio. Porque o que acontece? Todas as pessoas, por força de circular, abandonam você. Todas. E aí eu quero dizer já, para os irmãos que estão nos observando aqui, preste atenção numa coisa. Uma coisa é um irmão ser mau caráter, mal educado, e não falar com o outro. E a outra coisa é ser doutrina da igreja. Certo? Então, meu querido, a doutrina da igreja que está em circular, o que é que está em circular lá? A não ser que você não leia a circular da sua igreja. Porque existem muitas pessoas só que são assim. Estão no lugar, é muito bom, tem um convívio, tem um relacionamento ali, mas não sabe de nada. Mas está em circular. Certo? Que saiu,
é apóstata, herege, caído, Sambalá, Gesem, Tobias, Saul, olha, o que você imaginar, é Golias, é tudo. Tudo que de ruim. Então, é um assassinato de reputação. Ela é mestre nisso. Ela faz o assassinato de reputação. Não sei se aconteceu com o senhor, mas quando você sai, ele faz logo reunião, né? Para abafar logo o caso, para ninguém saber, o quanto, assim, com menos pessoas souberem, melhor. Vai na sua igreja, faz uma reunião com linha de frente e diz, olha, sabe por que ele saiu? E aí começa a falar o que quer. Então ele faz assassinato de reputação, de forma que quando você sai para onde? Para que tipo de relacionamento? Para que tipo de pessoa? Você sai para uma ilha, onde você tem que reconstruir tudo mais uma vez. Sem querer adiantar, né, os assuntos, por aí. Você falou se aconteceu comigo, aconteceu sim. No dia seguinte ao meu desligamento, o coordenador ele foi à igreja em que eu estava como pastor e reuniu o grupo e disse: caiu um valente. Então, quer dizer, já fui tratado no dia seguinte, ou seja, um dia anterior, eu estava servindo, trabalhando numa grande evangelização que teve aqui no ginásio, Nilson Nelson. Então, realizei ali todas as minhas funções. Aí, no dia seguinte, isso foi no domingo, na segunda-feira teve a reunião de pastores, onde entreguei a carta de desligamento. Na terça-feira, então, eu já era um caído. Então, é uma coisa bem interessante, né, a forma como eles tratam essa questão. Eu não teria nada a acrescentar ao que você falou, Júnior. Você foi muito preciso nas suas colocações. E aí, eu queria, então, partir para uma próxima pergunta, que eu sempre faço para as pessoas, pode não ser o seu caso, assim também como não foi o meu. Mas como eu recebo muitas informações de pessoas que passaram por algum tipo de trauma, por algum tipo de constrangimento grande dentro da Igreja Maranata. Hoje nós estamos publicando um vídeo de uma senhora, 40 anos de Igreja Maranata, o trauma que ela sofreu lá foi tão profundo que mesmo depois dela ter se desligado, ela não consegue ainda equilibrar a sua vida emocional. Ela ainda tem problemas de pânico e outros muitos. Então, eu queria perguntar para você, se você não passou por isso, não tem problema nenhum, como aconteceu comigo, mas você passou por algum tipo de situação assim, de constrangimento, sofreu algum tipo de pressão, de trauma ali dentro da Igreja Cristã Maranata? Olha só, eu não tive muito isso, porque na minha volta à Igreja Maranata, eu era policial civil, né? Então, como eu estava como policial civil, a pessoa tem um certo receio de causar qualquer tipo de situação com policial, né? Mas, assim, quando, no interim, entre eu sair e eu voltar para Maranata, no meio desse caminho, eu tentei uma volta. Fui a um culto. E fui a esse culto, quando cheguei lá no culto, fui lá para o último banco, né? Porque você se sente indigno, né? Porque realmente eu não estava na igreja, não estava na comunhão com Deus. Né? Também, quando eu fui para o mundo, eu não fui para me estragar no mundo, não. Não fui para prostituição, para drogas, porque eu tinha um pai que me deu caráter. Esse meu pai era firme na rocha. Era firme, só. É uma pessoa que veio de baixo, que aprendeu na luta, tá? Meu pai sofreu bastante. E aí me ensinou essas questões, então me envolver com criminalidades, com drogas, etc. Quando eu estava voltando, eu sentei atrás do culto e uma instrumentista estava solando um louvor. Né? Também fechei os olhos, aí ficou orando. Ela percebeu que o violão estava desafinado e ela não sabia afinar. Né? Aí ela chegou para mim e disse: Júnior, dá para você afinar o violão? Eu disse: tá. Aí peguei o violão e fui. Quando eu estava afinando, sai o pastor. Quando ele olhou que me viu no violão, pegando o violão, não estava tocando, estava afinando, fazendo um favor para a igreja, né? Fazendo um favor para a igreja. O que é que o pastor faz? Se você não é digno de tocar
nesse instrumento. Deu o instrumento para ela. E aí, o que foi que eu fiz? Dei o violão e fui embora. Nem o culto assisti. Então, assim, essa foi uma situação constrangedora, porque se eu tivesse pensado nisso na vez que eu voltei, não deveria ter voltado para a igreja, sabendo que isso é uma praxe que se instalou entre todo mundo. Né, pastor? Por quê? Porque, na verdade, isso aí é doutrina. Quem ensinado é uma cartilha, todo mundo faz assim. A ignorância do 01, lá de cima, é imitada por todos. E as pessoas abrem mão da educação, da gentileza, do amor, do companheirismo, da empatia, né? Para ser igual, para expor as pessoas de púlpito, para dizer o que A, que B. Então, eu acredito, a única situação que eu lembro de constrangimento, se aconteceu comigo, foi essa. E não aconteceu, acredito, na segunda parte, porque como eu era policial civil, as pessoas poderiam ter um determinado tipo de receio para não constranger um policial. Então, eu acredito que gira em torno dessa situação. Interessante, eu acabei até me lembrando de um fato, não foi comigo não, mas uma pessoa que era muito próxima à minha família, inclusive não está mais na igreja, essa pessoa chegou a ser até ungido na igreja, mas aconteceu um fato interessante que, fazendo limpeza na igreja, um dia ele encostou, esbarrou num vaso lá, o vaso, caiu e trincou o vaso de flores da igreja, né? E havia um pastor lá, que era um pastor muito importante aqui em Brasília. Então, esse pastor, ele tratou duramente esse rapaz que trincou esse vaso, né? Aí passou-se um tempo, o mesmo pastor, ali juntamente com esse meu amigo, ele derrubou um vaso e o vaso quebrou. Sabe o que esse pastor teve a coragem de falar, para você ver o nível de hipocrisia das pessoas, que é lamentável? Ele disse assim: o Senhor rejeitou esse vaso. Então, quer dizer, quando o outro quebrou, entendeu? É uma displicência, tocou numa coisa sagrada, que era o vaso, que é mais importante do que a pessoa, como você foi tratado, né? A coisa foi valorizada mais do que a pessoa. O que era mais importante? Era o instrumento ou era a pessoa? Ora, Deus não vai salvar violão, não é? Então, Deus vai salvar a pessoa. Então, quer dizer, eles não têm uma menor consciência sobre essas questões, mas por quê? Porque assim eles aprenderam, eles foram doutrinados, e assim funciona esse sistema. O ruim realmente é a hipocrisia. Mas, Júnior, então eu queria agora passar para o desligamento, né? Você já antecipou, você se desligou durante a pandemia, mas como eu não conheço a sua história, eu queria saber o que foi que aconteceu, o que foi que despertou, o que fez você abrir os olhos, como foi, então, esse processo até você chegar à conclusão de que ali você não podia ficar. Bom, Solon, como eu sou policial civil, né, aquela situação de 2012 nos deixou com uma pulga, um carrapato atrás da orelha, né? Mas eu sempre dizia assim, as minhas ovelhas que um dia estavam comigo, eu dizia assim, se um dia a justiça determinar a prisão de fulano de tal, e ele estiver aqui em Alagoas, e o mandado chegar na minha mão, eu tenho o maior prazer de cumprir. Mas eu não estou olhando para o homem, eu estou olhando para Deus. Era isso que eu dizia. Eu não olho para o homem, eu vou olhar para Deus. Isso aí, com base em quais falas? A Igreja Maranata, ela fala assim: não toqueis nos meus ungidos. Salmo 105. E ela começa a dizer, e é muito sério isso, para você que está ouvindo aqui, preste atenção. Quando ela diz assim, não olhe para o homem, mas olhe para Deus, ela está dizendo para você, de uma forma velada, de uma forma misteriosa, de que não importa o que o pastor faça, você tem que olhar para Deus, orar, porque Deus vai cuidar dos seus ungidos.
Então, se o seu pastor pecar, se o seu pastor roubar, se o seu pastor adulterar, se o seu pastor for um pedófilo, o que quer que seja, você tem que fechar os olhos e orar para Deus. Se o seu pastor cometer um equívoco, vou falar assim, tá? Um equívoco de interpretação, e na hora da mensagem pregar um equívoco ou uma heresia, você jamais pode interpelá-lo, chamá-lo com educação, com amor, com carinho, sentar, pastor, olha, o que você pregou aqui está fora de contexto, está fora. Você não pode fazer isso. Então, quando eu observei isso, em 2012, comecei a observar. Tem um outro pastor que saiu daqui, que ele, sim, todos os dias estava investigando. Ele era policial também. Então, todo dia ele estava fuçando, ele chegava para mim, Júnior, não tem condições. O GAECO, um grupo sério do Ministério Público, um grupo especializado, não tem condições. Entrou ali, não tem como. E a gente viu aquilo ali, a liderança toda sendo presa por desvio de milhões. Então, o que é que a gente começou a observar, pastor? Porque a gente não é menino, né? Policial civil, principalmente, não é menino. O que é que ele via? Um irmãozinho de uma igreja X, de repente, passando necessidade. Exemplo, tá? Tirou R$10 do dízimo. E aí, o que aconteceu com ele? Banco. Humilhado, tirado da tesouraria. A liderança fez o quê? Desvio de milhões. Fez o quê? Nada. Saiu pela justiça e voltou. Por quê? Porque é dono. Tem um primo, que também é pastor, que saiu 10 anos antes de mim. E ele chegou para mim e disse, Júnior, ali é um negócio familiar. Ele também, policial civil, tá? Isso aqui é um negócio familiar. E não tem esse negócio do senhor revelar quem vai ser o novo presidente. Não tem. Não tem, tá? Se Gedoti partir, vamos chegar a pegar uma pessoa da família para poder assumir. E aí, profecia dele, não sei. A realidade foi, Alexandre Gueiros está aí, como vice, que se Gedoti partir, a família assume. Tudo certo, né? Então a gente começou a observar. Não tem condições disso acontecer, né? Disse, não, uma liderança presa, etc. Mas fiquei, porque meu relacionamento, muitas coisas, pastor. Você sabia que muitas pessoas não conhecem esse canal? Não, muitas pessoas não conhecem, tá? Isso por quê? Porque as pessoas que conhecem, eu quando saí, vou te contar isso aqui, essa confidência aqui. Quando eu saí, chegaram para mim e disse, Júnior, você saiu, você é uma pessoa muito gente boa e tal. Só não assiste um canal chamado Maranata Nata para dar um tal de solo. Disseram assim, aquilo é um doido, rapaz. O camarada tá maluco. Aí a gente, como confiava nessa pessoa, resolvi não assistir, né? Não vou assistir, não. Só vim conhecer o seu canal depois. Um outro pastor de Pernambuco, né? Que chegou e disse, olha, tem um canal assim, dá uma assistida. E foi que a gente veio conhecer o seu canal, o seu trabalho. Então, existiu essa questão da liderança da igreja, que nunca... o que se faz para eles não é o que acontece com a ovelhinha, nem com o pastor aqui, local. Tá? Por exemplo, como era um pastor que viajava, uma vez eu fiz um curso em outro estado, passei 3 meses de especialização dentro da minha área de trabalho, e nesse local tinha um alojamento de pastores. Só que eu era ungido na época, né? E eu cheguei, pedi um local lá para ficar, né? E aí um determinado pastor muito fluente lá, que tinha sido até gestor do Manaim lá, chegou assim, não, eu vou conseguir um local para você lá, não se preocupa não. Tá? Inclusive lá tem um alojamento pastoral, lá que fica ungido pastor, etc e tal. Falou lá e disse, não dá não para você ficar no alojamento de pastores, não. Você vai ficar nesse cantinho aqui embaixo, local que tem uma cama lá. Mas eu, de graça, né, pastor? Não tem um ditado que diz que cavalo dado não se olha os dentes, né? De graça.
Fui bem recebido ali pelos irmãos, né? Nada contra. Fui para ali. Quando foi um dia, esses que chegaram pastores do Santo Graal, né? Do Estado do Espírito Santo, para fazer reuniões lá. Lá tem alojamento de pastores, novinho, tudo novo. Para onde eles foram? Para o melhor hotel da cidade, 5 estrelas. Então eu verifiquei assim e disse, meu Deus, essa distância que tinha de ungir de pastor, né? Tem que ficar aqui no canto, porque não é pastor, não é PR, e os pastores deviam vir para aqui, para o alojamento, para não haver gastos com o dízimo das ovelhas, da irmãzinha lavadora de roupa, do irmãozinho vigilante, e dá com seu suor, tirando às vezes o pão, a carne, o queijo da comida para poder dar para o CNPJ da igreja, e não para Deus. Se dá para o CNPJ, que Deus não precisa de dízimo. O CNPJ, sim, precisa, né? 2 bilhões precisa, né? Então, eu comecei a verificar essas injustiças que estavam acontecendo, né? Aqui em Alagoas também, quando vinham a comissão do Santo Graal, do lugar mais sagrado, vem para cá para fazer uma reunião, até pastores de seminário vem para cá, vai ficar alojado aonde? A gente fazia um mutirão no Manaim, repara só, pastor. Você fazia um mutirão no Manaim, pintava, fazia aquilo, chegava no local, pintava o quarto, tal, arrumava o melhor estofado, melhor tudo. E o camarada ia para onde? Hotel 5 estrelas. E os pastores daqui, todos eles sabem. Todos eles veem, ficavam revoltados com isso. Só que não toquei nos meus ungidos. Quem vem de lá tem mais unção de quem é daqui. E Nordeste, né? Nordeste não existe. Nordeste é um ponto fora da curva. Então, eu comecei a verificar essa injustiça. Mas algumas situações, pastor, me deixou muito triste com a instituição. E eu vou revelar agora. Poucas pessoas sabem disso, mas eu vou falar aqui. No momento da pandemia, a igreja disse nos seus canais, os pastores que estiverem desempregados ou forem profissionais liberais e não tiverem sustento, nós vamos sustentar a todos. Nenhum pastor ficará sem sustento. Verdade ou mentira? Pois é. 3 pastores aqui. Aí disseram, não, tem que preencher uma ficha. 2 laudas a ficha. Depois, não, outra ficha. Mais 3 laudas. Outra ficha, mais 5 laudas. Se você quer as perguntas que tinham lá, faz EBD? Meu Deus, como é que você vai ajudar uma pessoa a comer, pastor? A se alimentar os filhos pequenos em casa. E você pergunta se a pessoa vai para EBD. Será que um pastor ele não vai para EBD? Detalhe. Talvez a ovelha não saiba. Tem muito pastor que não vai não, viu? Manda o diácono ligar o satélite. E nem as ovelhas estão indo mais, né? Umas fotos aí, circulando. O pastor fica em casa, vai para a praia. Só que o satélite tem que estar ligado, para poder estar na contabilidade de onde? De lá, do sistema, né? É um enganando um faz que viu, outro faz que não viu, e etc, né? É assim que acontece. Então, alguns pastores deixaram de ter assistência. Um teve uma assistência um mês, quando foi no outro mês, ligou. Pastor, para renovar a assistência, disse que a gente vai ficar a pandemia toda. Ele disse, meu irmão, você quer esse dinheiro para quê? Eu não sei o que falar, pastor. Me diga uma coisa, que tipo de instituição que se diz cristã abandona os seus pastores e faz propagandas na internet, no canal, no satélite, dizendo que todos são supridos? Quer saber se foi você, meu irmão, que está aqui me assistindo? Pergunta aos pastores. Pergunta a eles. Se eles forem verdadeiros, se eles falarem a verdade, ele vai saber. Isso eu estou dizendo por quê? Porque nós fizemos cotinhas para ajudar alguns deles. Com todo amor, com todo carinho, tá? Eu não estou aqui para expor
ninguém pelas suas necessidades. Mas a gente aprendeu isso. Amai-vos uns aos outros, né? Carregai as cargas uns dos outros. E a gente ajudou. E a igreja... Esse foi o primeiro fato. O segundo fato foi que um pastor de 40 anos de ministério só. 40 anos de ministério precisou fazer uma cirurgia de urgência. O médico cobrou, na época, salvo erro, melhor juízo, R$10 mil. E ele, uma pessoa que só tinha o básico. E aí, numa determinada reunião, eu cheguei lá para os pastores, porque eu sempre fui muito incisivo, só. Muito incisivo, assim, eu estou falando mansinho aqui, tentando me controlar. Mas eu sou muito incisivo. E eu cheguei na reunião e disse, companheiros, vamos ajudá-los, cada um bota a mão no bolso aí e vamos pagar. Até que um pastor, que tem uma condição favorável, Deus o abençoou, abriu seu coração, e ele foi lá e pagou a cirurgia. E ele disse, eu vou pagar, porque depois eu vou pedir ao presbitério o reembolso. Esse pastor, de 40 anos, a igreja começou com ele. Começou com ele. Debaixo de um pé de árvore. E aí, o que aconteceu? Ligação. Ele chegou lá. Ó, eu pedi reembolso, tá aqui a nota fiscal. De quê? Reembolso de quê? A cirurgia do pastor. O quê? Arque com as suas precipitações. Aqui a gente não vai ajudar absolutamente ninguém. Que? Como é que é? Então eu pensei, poxa, se eu me equivocar, se eu passar um dia por uma necessidade, sou concursado, mas de repente, não sei, acontece uma situação diferente, a igreja não vai me ajudar. A igreja, o CNPJ, tá, irmão? Porque essa vaquinha que faz entre irmãos é santa, mas o CNPJ. Eu desafio aqui a você que está me assistindo, a você um dia precisar do CNPJ e esse CNPJ ajudar você. Estou dizendo isso porque mesmo fora, pastor, algumas pessoas de lá precisaram de fazer exames pré-cirúrgicos e foram perguntar ao pastor, o pastor disse, infelizmente, eu posso emprestar a você, mas no dia do dízimo fechar você tem que devolver. Olha só, vai ter que devolver. E aí veio falar com quem? Porque eu fui pastor, né? E aí foi o que a gente fez? A gente chegou do dízimo da igreja daqui. A gente pegou e deu. Deu para ajudar o irmão que teve que fazer esse procedimento. Então o que é que eu vi? Se eu estiver precisando de necessidade, a igreja não vai me ajudar. Se eu estiver doente, a igreja não vai me ajudar. Eu vou ter que arcar com tudo. Embora que depois conseguiram o contato com o Papa, e aí o Papa verificou a situação terrível que foi feita, né? E aí voltou atrás, depois de muito tempo, e aí devolveu, porque ia ficar muito feio para a igreja não fazer isso com aquele que foi o 01, aquele que começou a igreja aqui no nosso estado. Pois é, meus irmãos, boa entrevista com o pastor Júnior, não é? Pois é, mas ele ainda contou muita coisa, tanta coisa que foi se desenrolando que eu tive que dividir este vídeo em duas partes. Então, eu encerro aqui esta primeira parte e não perca a segunda parte que eu vou publicar logo na sequência desta primeira parte, ok? Então, que Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus e até a próxima.